Olá, sétimo ano, tudo bem com vocês? Eu estou aqui mais uma vez para mais uma aula sobre o tema 4 dessa vez. Nós falamos até agora das viagens marítimas, né? Falamos de Portugal, falamos da Europa, falamos de Portugal, falamos da Espanha, que foram os primeiros, né, a saírem pelo Oceano Atlântico. Agora nós vamos falar de outras viagens marítimas, porém agora dos franceses, dos ingleses e dos corsários. Nós vamos ver aí essa palavra corsário mesmo, o que significa, se isso é um país, o que é isso, né? Então, as viagens marítimas, quando houve na Europa a notícia das descobertas de um caminho marítimo para as Índias, e de um novo continente, né, que até então ninguém sabia que continente era esse. Então despertou, abriu os olhos de muita gente, de muitos senhores, de muitos reis, de muitos burgueses, para, né, a cobiça, aguçou a cobiça deles para conseguir novos metais preciosos, né? E aí todo mundo queria ir para o mar, né? Ir para esse outro continente buscar esse ouro, essa pedra preciosa. Então nós vamos conhecer aqui o que esse povo desse tema 4 foi fazer lá. Bom? Então, piratas em nome da coroa. Com o fim da Guerra dos 100 Anos, a Inglaterra e a França, enquanto eles estavam lá na Guerra dos 100 Anos, Portugal e Espanha, né, já tinham saído para o mar, lá em 1492, né, 1500, e a Inglaterra e a França estavam envolvidas na guerra, né, a Guerra dos 100 Anos. E eles só conseguiram fazer isso bem depois, né, que tinha passado, lá depois de 1500. Então, eles também passaram a se dedicar à expansão marítima após o final dessa guerra. Que quando acabou a guerra, eles estavam quebrados, né? E aí, os navegadores ingleses e franceses encontraram as terras do Novo Mundo, mas elas já estavam divididas entre Portugal e Espanha através do Tratado de Tordesilhas. Como eles foram excluídos desse tratado, eles então tiveram que recorrer a outra possibilidade de conseguir esse ouro. Então, eles recorreram a quem? A pirataria, né? Para tirar proveito das riquezas da América e dos entrepostos comerciais ibéricos na Ásia e na África. Como é que eles iam fazer isso? Como eles não tinham como ir lá, então, a coroa e grandes comerciantes investiram nas expedições, mas oficializaram algumas pessoas, alguns navegadores, com uma carta de corso. Por isso eles tinham o nome de corsários. Esses piratas tomavam o nome de corsário. Essa carta de corso era um documento que certificava que aquele navegador estava a serviço da coroa, ou ela francesa ou ela inglesa. E aí esses corsários roubavam prata, esmeraldas, pérolas e outros produtos que dessem lucro, que viessem da América ou de outro lugar, né? Os bens eram divididos entre eles, né, de acordo com um trato feito anteriormente, né, entre eles e os seus investidores ali. E aí, assim, Inglaterra e França começou a se enriquecer com essas viagens. E aí nós vamos ver o que eles fizeram, principalmente os franceses fizeram aí para poder ter algum lucro, né, fazer alguma incursão dentro desses lugares na América. Desejando ter direitos à partilha das novas terras descobertas, investiu na colonização do Novo Mundo. Mas será que eles conseguiram fazer uma colonização assim duradoura? Vamos saber, né? A França Antártica
foi primeiro, né? No ano de 1555 a 1567, um grupo de franceses chegou ao Brasil, se aportou na Baía da Guanabara, onde hoje é o Rio de Janeiro, né? Naquela época, esses corsários aí, com o capitão Nicolas Durand de Villegagnon e seus homens, invadiram a Baía da Guanabara e construíram lá um forte, né? E esse forte, eles ficaram lá 2 anos. E quando chegou, mais de 10 anos, 11 anos de exploração. Quando foi em 1567, esses senhores aí foram expulsos pelo governo português, né, que era o representante, o dono, né, do território brasileiro na época. Aí eles não se deram por vencidos, né, e foram daí um tempo aportar em outro lugar, lá no Maranhão, lá em São Luís do Maranhão, na data de 1612 até 1615. Aí ele formou a França Equinocial. Eles formaram a França Equinocial. Fundaram um povoado chamado Saint-Louis, mas acabaram sendo expulsos por tropas luso-brasileiras. E nessa tropa luso-brasileira, eles foram pelo comando da capitania de Pernambuco, Jerônimo de Albuquerque, que era o representante pernambucano. E depois, a partir do século XVII, eles foram lá para o norte da América, lá para a América do Norte, e formaram um lugar chamado Nova França. E eles chegaram ao norte da costa atlântica, avançaram para o interior e criaram também a Louisiana. Louisiana hoje é um estado, né? Em homenagem ao rei Luís XIV e o povoado de Nova Orleans, tá? E fundaram também o povoado de Nova Orleans. Então, esses 2 lugares têm origem francesa, lá nos Estados Unidos. Aí vamos ver. Aí aqui do lado tem um mapa aonde fala onde que esses estados foram fundados pelos franceses no século XVIII. No século eles começaram a partir do 17, mas só no século XVIII que eles foram fazendo. Aí tá a Nova França, tá? Louisiana é mais abaixo. Então, esses lugares aí onde eles ocuparam, tá bom? E aí agora vamos ver as navegações. As navegações inglesas, elas foram feitas também por alguns importantes navegadores. Giovanni Caboto, tentando encontrar uma passagem para o Oriente, navegando a noroeste, o genovês chegou à Terra Nova. E William Hawkins, alguma coisa assim, um dos principais exploradores britânicos das terras do Atlântico Sul, comercializou produtos africanos e principalmente o pau-brasil brasileiro, tá? O pau-brasil também foi comercializado por eles. E o Francis Drake, corsário, saqueou toneladas de ouro e prata de navios e da América Hispânica. Em 1585, tomou Santo Domingo e Cartagena das Índias, na América, que ele rendeu um fabuloso butim de ouro e prata, né? Rendeu para ele muito ouro, né? Muita prata nesse saqueamento que ele fez nesse navio. Aí nós vamos ver um mapa, as viagens marítimas inglesas. Aí tem aí
as principais viagens marítimas, os principais exploradores, né? Cada um com a sua setinha da sua cor. Aí tem o Caboto, Giovanni Caboto, o Francis Drake, o William. Então estão aí essas viagens, as viagens, quem fez primeiro, quem fez a segunda, quem fez a terceira, tudo aí nesse mapa. Esse mapa está no seu livro, tá bom? Aí nós vamos ver como é que foi a formação das 13 colônias inglesas a partir dessa comercialização, dessa colonização dos ingleses, tá? Entre a França e a Inglaterra conseguiu mais tempo colonizando. A França já não teve muita sorte, tá bom? Então vamos lá nas colonizações, a formação das 13 colônias. A colonização inglesa na América do Norte teve início a partir do acordo entre a coroa e a companhia das companhias comerciais. Eles não conseguiam ir, né? Por exemplo, foram lá, descobriram as terras, mas não tinha como ficar lá. Era lugar de floresta e indígenas, né? Então eles fizeram igual foi feito no Brasil, nomearam algumas pessoas para ir para lá e iniciar uma colonização. Só que a fome, as doenças e os índios acabou tornando aquela colonização de início um fracasso. Aí então a Inglaterra teve outra saída, que foi colocar o seu trabalho, esse trabalho para as companhias comerciais, tá? E uma delas foi a Companhia das Índias. Deixa eu ver aqui. Companhias comerciais, como a de Londres como a de Londres. Por meio de contrato, eles autorizavam essas companhias a conquistar terras na América e ter monopólio do comércio entre estas e a Europa, tá? Muitos trabalhadores ingleses, então, migraram para a América na condição de servos temporários. E aí, como eles não tinham dinheiro, eles eram pessoas pobres, não tinham dinheiro para pagar a viagem, então eles trabalhavam por 7 anos sem receber salários, recebendo somente comida, um lugar para morar, e depois de 7 anos eles ficariam livres da dívida e eles podiam fazer os seus próprios negócios, tá? Abrir seu próprio negócio no Novo Mundo. Isso por 7 anos eles tinham que aguentar. E em 1620, 102 ingleses chegaram à América no navio Mayflower. Após esses primeiros colonos, que eram chamados de pais peregrinos, chegaram os holandeses, os franceses, os irlandeses e os alemães. Então esses primeiros homens, esses primeiros grupos que foram chegando, formaram aí as 13 colônias, né, inglesas na América do Norte, onde hoje é os Estados Unidos. Aí formou 3 colônias. Nós vamos descobrir quais foram essas colônias. Então, formou as colônias do Norte, do Centro e do Sul. Aí tá um mapa aqui do lado, tá? Falando sobre essas colônias, né? A que está em roxinho, em lilás aí mais escuro, um roxinho mais escuro, né? Um lilás aí, as colônias do Norte, que é chamado também de Nova Inglaterra. E as que está em rosa, as colônias do Centro. E as que estão um rosinha mais clarinho ainda, ou um alaranjado, né? Alguns mapas aí vocês vão ver em alaranjado. Está as colônias do Sul. As colônias do Sul são as colônias, fazem parte, né? Das 13 colônias aí. Então foram divididas em 3 setores. Então nós vamos conhecer cada uma. As colônias do Norte
e do centro desenvolveram a agricultura voltada ao mercado interno e pequenas propriedades, geralmente com uso de mão de obra livre. Então, essas colônias, elas não tinham como, elas eram mais frias, mais para cima, mais para o norte. Então, não tinha como fazer um plantio tropical. Então, elas acabavam voltadas mais para o mercado. Já no sul, como era mais para baixo aqui, mais para perto da linha do Equador, era mais quente um pouco, né? Então eles puderam cultivar grandes propriedades com uso de mão de obra predominantemente escrava, né? Os negros que tinham sido trazidos da África foram levados para lá também, e aí começaram a ser escravizados, e lá também eles usaram mão de obra indígena escrava por um tempo. E a produção destinada ao mercado europeu, tá? Aí tudo que produzia nas grandes propriedades mandava para o mercado europeu. Conforme os ingleses invadiram os territórios indígenas, as relações entre os colonos e os nativos se tornaram conflituosas. Então não tinha muita harmonia ali não. Com isso, entre os séculos 16 e 18, a população indígena diminuiu 10 milhões para apenas 600 mil indivíduos. Por causa de briga, de guerra, de doença, muita gente foi morrendo. O caráter comercial da colonização da coroa inglesa não incentivou a integração do ameríndio à nova sociedade. E os protestantes também, que a maioria dos ingleses eram protestantes. Eles não fizeram igual fez os portugueses e os espanhóis, de catequizar aqueles indígenas ali. Então eles não procuraram evangelizá-los. Enquanto a Espanha e Portugal evangelizou muitos indígenas para trazê-los para o seu lado, tá? E o resultado desse modelo colonial foi a formação de uma sociedade de matriz europeia, com pouca mestiçagem e a dizimação da população indígena. Então não teve muita mistura, igual teve no Brasil, tá? Entre espanhóis e portugueses, entre portugueses e indígenas, entre negros. Não teve muita mistura, mas teve uma dizimação dessa população indígena em boa parte, tá? Então não foi muito, não teve essa característica do Brasil. Então esse é a nossa aula do tema 4, tá? É a nossa última parte falando sobre as navegações. Qualquer dúvida, vocês podem ver nas aulas anteriores, que está lá no canal da História, lá no YouTube, tá? E fiquem com Deus e até a próxima.